Olá, pessoal. Então, vamos para mais uma aula. E hoje eu queria começar falando de equações de retas e planos, tá? Então, esse vai ser nosso tema: equações de retas em R2 e planos em R3. Tá? Então, vamos começar falando das retas em R2. A gente já falou um pouquinho sobre elas, mas agora que a gente tem o produto interno, talvez a gente tenha uma noção mais geométrica de como lidar com essas retas, né? Então, uma maneira de dizer que nós temos uma reta em R2 é você considerar uma equação desse tipo, onde A, B e C são números reais, então, falhando aqui minha caneta, perdão, tá? E para você realmente ter uma reta genuína, A e B não podem se anular simultaneamente. Então, eu vou escrever isso de maneira sucinta, assim, é que a soma dos quadrados é maior do que zero, ou diferente de zero, tá? Tá bom? Agora, então, a reta é o conjunto de pontos do R2 que satisfaz essa equação, as soluções dessa equação, melhor dizendo, tá? Então, isso é uma reta. Agora, geometricamente, você pode pensar assim, ó, como nós vimos lá, quando nós falamos do produto interno, você pode definir um vetor de coordenadas A e B, onde esse A e B são os mesmos que aparecem na equação, tá? E você pode chamar um ponto genérico da reta de P, e vamos dizer que as coordenadas dele são x e y. Então, quando você faz o produto escalar, ou produto interno, né, como vocês queiram chamar, de N com P, isso vai ser a primeira coordenada do N vezes a primeira coordenada do P, então dá AX, mais o produto aí as segundas coordenadas. Então, você vai ter isso aqui. Agora, como o P é um ponto da reta, isso aqui acaba sendo C, é uma constante, tá? Então, geometricamente, você pode pensar assim, né? Fazer um desenho aqui sendo a origem do sistema de coordenadas aqui do meu R2 ou do espaço vetorial, se vocês quiserem. Vamos pensar o vetor n, que é não nulo. Ele é não nulo porque A e B não podem ambos se anular, né? E aqui, a reta em questão, se a gente pensar, né, ela vai... a reta na direção n, passando pela origem, vai cortar a nossa reta de equação ax mais by igual a c, de maneira ortogonal, né? Por quê? A gente pode pensar que, ó, se você pega um ponto aqui, um ponto P da reta, e você olha para esse ponto aqui como um vetor, né, para ficar um pouco mais geométrico, o produto escalar de n com P, a menos de um fator constante, que é o tamanho do vetor n, é a projeção ortogonal de P sobre essa reta definida por n. Então, aqui você pode ver um triângulo retângulo, e a hipotenusa muda, né? Se você mudar o P, esse cateto aqui muda, mas esse outro cateto aqui, ó, ligando o ponto de interseção da reta ax mais by igual a c com a reta definida pelo vetor n, esse cateto aqui não muda, ele é independente do P. E a medida desse cateto é justamente é, o tamanho de P cosseno θ, onde θ é o ângulo entre esses vetores, tá certo? Então, essa medida desse cateto aqui
é o tamanho de P vezes cosseno de θ. Então, a menos do... Lembrando, né? O produto interno é o tamanho de N com P, é o tamanho de N, tamanho de P, cosseno θ. Mas como o N está fixado, ele tem um tamanho, seja lá qual for, é um número, tá? Esse cateto aqui, que não muda quando você muda o P, ele tem o valor norma de P vezes cosseno θ. Quer dizer, quando o P está andando aqui para a direita, a sua norma está crescendo, mas o θ está aumentando, e aí o cosseno de θ vai diminuir, e aí esse produto permanece constante, certo? Então, a equação da reta você pode olhar algebricamente como sendo ax mais by igual a c, mas geometricamente você pode pensar, olha, uma reta é o conjunto de pontos tal que o produto escalar desses pontos com um vetor fixado é sempre uma constante, tá? É uma outra maneira de pensar. Eu gosto de olhar para esse desenho, esclarece, me ajuda a resolver probleminhas envolvendo geometria. Tudo bem? Então, essa aqui é uma primeira observação. E aí vocês podem pensar, bom, então o A e o B, eles dão as coordenadas desse vetor ortogonal à reta, tá? Esse nzinho que eu defini. E aí, uma pergunta natural é qual o significado, qual o significado geométrico, ou qual é a interpretação geométrica, uma interpretação geométrica, desculpa aqui a letra, é que se eu for escrever com letra boa, eu vou escrever muito devagar, tá? Para essa constante C, certo? Então vamos pensar, ó, se você pensa que A e B estão fixados e o C está variando, como é que essa reta vai mudar, tá certo? Então, ó, se A e B estão fixados, é como se esse N tivesse fixado, então essa direção está fixada. Então, se você variar essa constante C, esse parâmetro, tá? O que você vai ter vão ser retas paralelas a essa aqui que está desenhada. Por exemplo, quando C for zero, vai ser a reta, vou desenhar ela aqui, uma reta paralela àquela reta ali, mas passando pela origem. É o zero, né? Tá certo? Porque, obviamente, se o C é igual a zero, se eu botar x igual a zero e y igual a zero, é a solução da equação, tá? E como o A e o B não mexeram, então a reta vai ter essa direção n ortogonal, tá? Então, à medida que você varia o C, você vai descrevendo algebricamente a coleção de retas paralelas a essa reta ax mais by igual a c. Tudo bem? Então, isso é uma primeira observação. E deixa eu subir um pouquinho a tela para ter mais espaço. Vamos supor que a gente está aqui com a equação da reta. Então, de certa forma, é uma imprecisão a gente falar a equação da reta. Porque, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, né, e dividir os dois lados por 2, o conjunto solução aqui dessa equação aqui não muda, né? Então, essa equação aqui é a equação de uma reta, essa equação é a equação da mesma reta. Então, uma mesma reta, o mesmo conjunto, pode ter várias equações, certo? E aqui não tem nada de especial com 2. Eu poderia ter multiplicado ou dividido por um número diferente de zero, tá certo? Em particular, se eu considerar, em vez dessa equação aqui, eu vou fazer uma brincadeira que é a seguinte, ó, eu vou dividir dos dois lados por raiz quadrada de A2 mais B2, certo? Então, claro que a equação fica mais feia, né? Mas o que eu vou ganhar com isso? Deixa eu escrever aqui. Vou botar essa raiz aqui.
Às vezes os matemáticos fazem coisas feias para no final ficar tudo bonitinho, né? Não só os matemáticos, mas enfim. Pronto, a gente está aqui com essa equação que supostamente vai nos dar alguma coisa interessante. Então, um momento. Um momento, telefone. Bom, desculpa, gente. Então, ó, lembre que o n, o vetor que dá a direção ortogonal à reta, ele é formado pelos coeficientes que estão multiplicando o x e o y. Então, se eu pegar o nzinho aqui, vai ficar, o coeficiente de x é a dividido pela raiz, e o coeficiente que multiplica y é b dividido pela raiz. Tá bom? Então, parece muito mais complicado do que o antigo n, né? Porque o outro n aqui não tinha a raiz. Bom, a diferença aqui é que eu peguei esse vetor original, o nzinho, com coordenadas AB, e dividi pelo tamanho dele, para ter um vetor de tamanho 1, né? Se você fizer n com n, esse nzinho aqui, né? Esse novo n, vai ser o quê? Eu tenho que somar os quadrados das coordenadas e depois tirar a raiz quadrada. Então, como é que fica, né? Vai ficar o quadrado dessa coordenada aqui, e depois somando com o quadrado da outra coordenada. Tá? Mas notem que, notem que isso aqui, né, botando no mesmo denominador, é 1. Então, o tamanho de um vetor, né, o tamanho do vetor é a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Então, como n com n deu 1, o tamanho é 1. Tá? Então, quando a gente fizer o produto escalar aqui do n com p, né, n com p, isso aqui é o tamanho de n, o tamanho de p, vezes cosseno θ. E isso aqui, como o tamanho de n a gente acabou de ver que é 1, isso aqui é exatamente o tamanho de p cosseno θ, que geometricamente, tá? É a distância, se você usar uma relação de trigonometria aqui básica, né? Pensa nesse triângulo retângulo, ó, o triângulo retângulo eu vou deitar ele assim, para ficar mais fácil, pelo menos de desenhar, tá? Tem um ângulo reto, tem um ângulo θ, desculpa aqui, muito torto, mas θ. Então, aqui eu estou interessado, né, nesse cateto aqui. Eu vou chamar esse cateto de H, esse cateto horizontal aqui nesse meu desenho. E a hipotenusa, o tamanho dela é o tamanho do vetor P, tá bom? Tamanho do vetor P. Então, o cosseno de θ é igual ao o cateto aqui adjacente, né? Sobre o tamanho de P. Então, o H, a altura, é o tamanho de P cosseno θ. Tá bom? Então, a distância dessa reta à origem é o comprimento, é a medida desse cateto aqui. Então, é o tamanho de P cosseno θ. Tudo bem? Então, se o n, moral da história, né? Se o n for unitário, esse número aqui, ele te dá a distância da reta à origem. Note o seguinte, né? Que quando eu fizer o produto escalar de n com p, é, é isso aqui, né?
essa igualdade, isso que está entre essas duas igualdades, que por sua vez vai ser C sobre raiz de A2 mais B2. Então, esse número C dividido por raiz de A2 mais B2 tem um significado geométrico. É a distância da reta até a origem, tá? O C individualmente não tem um significado, porque você tem essa liberdade de pegar essa equação e dividir por uma constante, multiplicar por uma constante. No entanto, C dividido por raiz de A2 mais B2 tem um significado geométrico, que é a distância da reta à origem. Com um pequeno detalhe, que é o seguinte, alguém pode ter notado e perguntado assim, né? Se vocês pudessem perguntar numa aula gravada, esse C, ele não tem por que ser um número positivo, né? Ou a raiz quadrada de A2 mais B2, sim, mas o C não. Então, se o C for menos 20, por exemplo, o que quer dizer isso? Então, a gente pode interpretar isso como uma distância com sinal, então. Em que sentido, né? Só para ficar claro, depois vocês verifiquem. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o N está apontando assim para cá, né? Então, essa distância aqui, ó, a gente vai... quando o θ aqui, ó, se a gente pegar o θ, ele vai ser menor do que 90 graus, né? Tá? Então, o cosseno vai ser positivo. Então, a gente vai pegar essa distância aqui, vai ser positivo. Então, isso vai ser o C positivo. Agora, por exemplo, eu poderia ter escolhido o meu Nzinho, ou, por exemplo, se o meu Nzinho está aqui, ó, desse mesmo jeito, mas a minha reta ortogonal a esse Nzinho está aqui, tá certo? Então, nesse caso, ó, o ângulo aqui que eu vou medir, pego um ponto da reta aqui, ó, P, um pontinho aqui, tá? O novo ângulo aqui, ó, eu vou chamar de θ, ó, ele já é maior do que 90 graus. Então, o cosseno vai ser negativo. Então, quando eu fizer esse nzinho com P, para essa situação dessa reta vermelha, eu vou ter algo negativo, certamente. Tá bom? Mas, então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer aqui que aquele lado direito da minha equação, o C sobre raiz de A2 mais B2, vai ser negativo. Tá? Vai ser negativo, mas geometricamente continua sendo a distância, só que com sinal negativo. Então, o sinal negativo indica que você tem que andar para o lado oposto ao N para chegar na reta, tá bom? E sinal positivo quer dizer que você tem que andar ao longo aí da direção definida por N. Tudo bem? Ok. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar sobre a equação das retas, ou as equações das retas vistas como em termos do produto interno. Então, a gente agora pode passar para planos. Planos em R3. Então, vamos lá, né? Então, em R3, gente, ó, R3, só para lembrar, né, vai ser o conjunto de triplas ordenadas, vou escrever assim, onde aqui o x, o y e o z são números reais. Tá bom? Então, é um conjunto, você escolhe os três números reais que você quiser e monta essa tripla ordenada, então tem uma ordem, primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Então, assim, se você bota 1, 2, 3, não é o mesmo elemento desse conjunto, quer dizer, é um elemento. Se você pegar 3, 2, 1, embora os três números sejam os mesmos, a ordem não é a mesma, então são elementos diferentes, tá? Só para a gente lembrar disso. Então, como é que a gente... os vetores são os pontos do R3, é muito parecido com o que a gente discutiu em R2. O produto interno, então vamos supor que eu pego aqui um vetor de coordenadas o 1, o 2 e o 3, e outro de coordenadas V1, V2, V3, e aí eu vou definir o produto interno de U com V como sendo a soma dos produtos das respectivas coordenadas. O 1V1 mais o 2V2, V2 mais o 3V3.
tá bom? É isso que eu vou entender por produto interno aqui nesse curso, no R3. É a mesma coisa que a gente fez em R2, só que você tem uma coordenada a mais, tá? Aí eu deixo como exercício e também leitura, vocês verificarem que vale a mesma interpretação geométrica, né? Então, o produto interno no R3 tem esse significado geométrico, o tamanho de U, tamanho de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, onde né, o tamanho, por exemplo, de U é a raiz quadrada do produto interno de U com U. Igualzinho, tá? Não muda nada. Ok. Então, a gente pode fazer considerações análogas aqui em relação aos planos em R3. Então, um plano em R3... Então, como é que são as equações dos planos? Então, vai ser uma coisa do tipo AX mais BY mais CZ igual a D, por exemplo, onde A, B, C e D são números que você fixa. E aí, pelo mesmo motivo que eu não queria que os coeficientes multiplicando x e y fossem ambos nulos, no caso das retas, aqui os coeficientes multiplicando x, y e z, eu não quero que eles sejam simultaneamente nulos. Então, eu vou exigir aqui que, de maneira sucinta, que a soma dos seus quadrados seja diferente de zero. Tá bom? Okay? Então, tem que ser positivo, né? Então, o A e o B podem ser zero, mas aí o C não é, certo? Não pode ter os três nulos, senão não vai dar um plano. E aí, ó, é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, você pode definir um N como sendo o vetor do R3 de coordenadas A, B, C. Em vez de AB, agora a gente tem uma coordenada a mais, é só essa diferença. Então, agora eu tenho ABC e um ponto genérico do plano, eu considero aqui como x, y, z. Então, esse lado esquerdo aqui, ó, da equação do plano, pode ser escrito assim, né? N com P é justamente AX mais BY mais CZ. Então, os planos podem ser pensados assim, ó. Você tem uma direção, que é N, tá? Dado por esse vetor aí, N. E aí, o plano é o conjunto de pontos, ou vetores, se vocês quiserem chamar de vetores, do R3, de maneira que o produto interno dos pontos do plano com o vetor N fixado é uma constante. Eu vou chamar essa constante de D. Tudo bem? Então, quando você vê um, uma equação assim, interprete como a equação de um plano. A interpretação geométrica fica um pouco mais difícil de desenhar, ainda mais aqui nessa telinha, mas vocês podem pensar assim, por exemplo, se você tem um plano, vou desenhar, imagina que aqui uma tentativa de desenhar um plano, tá? Aqui vamos supor que é a origem do meu R3. E aqui tem um vetor N, que se eu continuar aqui, ó, ele é como se ele furasse aqui o plano, formando um ângulo reto, tá bom? Tá? Como se furasse assim ortogonalmente. Então, se você pegar qualquer ponto do plano, agora pense que esse ponto vermelho aqui do plano, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter, se eu unir aqui ó, com o segmento de reta, tô tentando, tá? Aí é um pouco de imaginação tridimensional, você pode imaginar um triângulo retângulo, um triângulo cujos vértices são a origem, tá? Vou botar aqui outra cor. A origem, o ponto P, e aqui ó, tem um ponto de interseção dessa reta passando pela origem com o plano, vou marcar esse ponto aqui,
E você pode imaginar aqui um segmento ligando esse ponto que eu marquei com o ponto P. E aí você tem esse triângulo retângulo aqui, tá? E o ângulo entre o N e o P seria esse θ aqui. Tudo bem? Então, assim, se você variar o P, novamente, né, esse cateto aqui, certo? Esse cateto aqui que seria, é como se fosse a projeção do P sobre essa reta aqui, não vai mudar. O P pode ficar grandão, mas aí o θ vai abrir, né, vai ficar maior, o cosseno θ diminui, igualzinho a situação lá que a gente viu para as retas. Então, para qualquer ponto que você escolher aqui, essa quantidade, tamanho de P, cosseno θ, vai ser igual, tá? É um invariante, não muda. E você pode pensar planos no R3 assim, como sendo subconjuntos do R3 com essa propriedade. Tem um vetor N fixado, qualquer ponto desse conjunto, qualquer ponto P, o produto escalar de P com esse vetor N é uma constante, tá? Eu deixo como um exercício vocês pensarem qual é a interpretação geométrica desse Dzinho, né? Então, o Dzinho, já vou adiantando que o Dzinho, ele mesmo não tem uma interpretação geométrica. Mas se vocês pensarem como a gente fez lá no caso das retas, o D junto com A, B e C, ele dá a distância do plano à origem. Tudo bem? Ok. Então, eu vou fazer agora mais um exemplo. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Só para a gente brincar aqui com essas coisas, né? Então, deixa eu fazer um exemplo. Então, vamos fazer assim. Quero que vocês tentem entender isso aqui, ó. O exemplo é: calcule o ponto da parábola de equação y igual a x2, tá? Tal que a distância da reta tangente à parábola ao ponto, vamos dizer assim, vou fixar um número real L e é o ponto de coordenadas LL, tá? Então, daqui a pouco eu faço um desenho, tá? Então, eu tenho, calcule o ponto da parábola y igual a x2, tal que a distância da reta tangente à parábola ao ponto LL seja o mesmo número L, tá? Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui eixos coordenados, tá? Aí eu tenho um ponto aqui, desculpa, a parábola, vamos desenhar aqui peraí. Tentar desenhar aqui uma parábola, uma coisa mais ou menos assim, aí o outro lado é simétrico, eu não vou conseguir fazer simétrico, mas enfim. Tá? Então, pense que aqui você tem y igual a x ao quadrado, aqui você tem um número L, podem pensar L positivo, tá? Mas tá aqui. Tá? E aí eu quero que vocês achem um ponto aqui. Então, por exemplo, dado um ponto da parábola, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Ele tem a reta tangente, e aí vai ter a distância da reta tangente, imagino que é um ângulo reto, tá? A distância da reta tangente vermelha até ao ponto LL.
Eu quero que essa distância seja o próprio número L, tá? Tudo bem? Então, assim, esse problema é um problema teste para mim, no seguinte sentido. Se você pensar um pouquinho, você consegue responder, eu acho, essa pergunta sem fazer nenhuma conta, pelo menos é razoável você imaginar essa reta vermelha se mexendo até que a distância dela ao ponto LL seja exatamente L. Eu acho que não é muito difícil. Mas eu vou pensar assim que eu sou cego, que eu não estou vendo essas coisas e eu tenho que usar álgebra para calcular essas coisas, tá? Então, deixa eu lembrar que isso a gente fez no começo do curso, ninguém precisa decorar isso, mas a gente viu que vimos que a equação da reta tangente, né? Equação da reta tangente à parábola, digamos num ponto A e um ponto. O ponto da parábola tem coordenadas, vamos dizer, a e a ao quadrado, né? Porque y é x ao quadrado, então se o x vale a, o y é a ao quadrado. Tudo bem? Essa equação como é que é, né? A inclinação da reta era 2a e ela tem que passar pela parábola. Então, vocês verifiquem, tá? Que a inclinação tem que ser 2a, então vai ser 2a vezes x, a inclinação vai ser 2a. Quando o x vale a, aqui eu tenho 2a ao quadrado, mas o y tem que valer a ao quadrado. Então, eu vou subtrair ao quadrado aqui para dar certo. Tá bom? Vocês podem pensar de outra maneira, mas a equação vai ser essa aqui. Então, como é que então, eu tenho a equação da reta tangente e eu tenho as coordenadas do ponto, tá? Então, eu gostaria de calcular a distância da reta tangente, dessa reta tangente aqui ao ponto. Como é que eu calculo? Ah, como é que eu calculo? Tá? Como é que vocês acham que a gente pode calcular? A distância da reta tangente ao, ao ponto, né? E aí, gente, como é que... A gente calculou, né, a distância da reta tangente à origem, né, usando aqui, ó, aqui é a origem, né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a distância dessa reta aqui à origem, eu tendo a equação da reta, deixa eu colocar a equação da reta naquela forma que a gente olhou, né? Então, eu vou escrever assim, vou passar para o lado esquerdo aqui, eu vou escrever 2ax, né? Menos y igual ao quadrado. Concorda? Se eu não errei o sinal aqui, tá? Então, eu poderia pensar que o meu n aqui, ó, tá certo? Seria dado pelo coeficiente de x, que é 2a, e aqui na primeira entrada, e o coeficiente de y, que é menos 1. Então, eu tenho um vetor ortogonal à reta tangente. E se a gente voltar, a distância, por exemplo, a distância dessa reta aqui à origem, esse pontinho aqui, ó, como é que era essa distância? Vamos voltar lá e ver. Só um pouquinho. Tá, então, a distância, se eu tenho uma equação, perdão, se eu tenho a reta dada por uma equação ax mais by igual a c, então a distância com o sinal aí é c dividido pela raiz aqui, tá?
Agora, por favor, não confundam esse Azinho com o outro Azinho que eu estou usando lá no exemplo. Tá? A gente tem que se acostumar com essa salada aí de letras, um pouquinho. Então, ó, deixa eu voltar então aqui para o nosso exemplo. Tá, então a distância da reta à origem vai ser igual a quanto, né? Pode ser distância com um sinal, né? Mas, então, ó, eu teria que pegar esse aqui está fazendo o papel do C, né? Então, seria A ao quadrado, certo? Se eu não errei a conta. Dividido aqui pela raiz quadrada pelo tamanho de n, né? No fundo, né? Então, a raiz quadrada de 4 a 2 mais 1. Tudo bem? Então, isso aqui é a distância da reta à origem. Então, seria esse, geometricamente aqui, se eu tentasse desenhar, seria o comprimento desse negócio aqui. Ops, tentei mudar de cor, não consegui. Mudou? Não, não quer mudar. Então, tudo bem. Tá bom? Mas agora eu quero a distância da reta a um ponto L, a esse ponto de coordenadas LL. Como é que eu faço? Né? Como é que vocês tentariam fazer? Eu acho que eu vou deixar isso para não gastar muito tempo. Eu queria falar ainda de outra coisa. Se eu encontrar a minha folhinha. Eu queria que vocês pensassem nisso, né? Então, a ideia, ó, se você tem uma situação aqui, ó, que se o ponto, esse ponto LL fosse a origem, tá? É, aí o problema estava resolvido. Eu poderia calcular isso aqui, né? E igualar a L, por exemplo, para descobrir, tá bom? Mas o ponto não é a origem. O ponto é esse ponto aqui de coordenadas LL. Então, como é que você faz? Uma dica de como você pode tentar fazer é o seguinte, ó, você pega essa situação geométrica e faz uma translação para que esse ponto LL vá para a origem. E essa reta aqui, você translada, você imagina o vetor aqui. Deixa eu dar uma dica, né? Que vermelho talvez não seja uma cor boa. Ele não está me deixando trocar de cor. É confuso hoje. Sei lá, vou botar aqui laranja. Tá. Então, ó, você poderia pensar nesse vetor, ó, nessa setinha aqui, tá? Que tem coordenadas LL, tá? Então, você poderia pegar e o ponto, toda essa situação geométrica, essa reta tangente, tá? E o ponto LL, e você faz uma translação por menos LL, tá? Ou então o ponto LL vai parar na origem, e essa reta aqui você vai transladar ela, tá? Então, por exemplo, uma maneira de pensar é você transladando essa reta aí, você vai ter uma nova equação de uma nova reta. Se você determinar a nova equação dessa nova reta, basta aplicar aquela formulinha da distância da reta à origem, tá? Então, eu vou deixar isso para vocês tentarem fazer. A gente pode discutir lá na nossa aula síncrona. Tudo bem? E só para terminar, eu queria fazer uma espécie de outro exemplo aqui, envolvendo essas ideias. Perdão, tá preto aqui. Tá, então, um outro exemplo aqui. Exemplo. Que é o seguinte, vamos considerar duas retas.
Então, a primeira eu vou chamar de A1x mais B1y igual a C1. A, B e C, A1, B1 e C1 são números, né? E a segunda reta é A2x mais B2y igual a C2. Vamos pensar que nós temos duas retas. E aí, vamos olhar para a interseção das retas, né? Então, a minha pergunta é qual é a condição sobre os números A1, A2, B1, B2, C1 e C2 para que a interseção seja conjunto vazio, né? Tudo bem? Então, bom, algebricamente você pode pensar, vamos pensar de duas maneiras, né? Algebricamente a interseção você tem que encontrar pares x e y que sejam solução desse sistema de equações, tá? E aí você tem que falar, poxa, quando é que esse sistema de equações tem solução? E aí talvez você lembre, né, que para que eu vou chamar esse sistema de sistema 1, né? Então, uma observação é que o sistema 1 tem solução se somente se, né? Você tem que A1, B2 menos A2, B1, o sistema não tem solução. Perdão. Isso que eu quero, tá? A2, B1 é igual a zero. Tá certo? Tá? Agora, geometricamente, o que que isso quer dizer? A condição você poderia resolver assim algebricamente, estudar esse sistema de equações, tá? Eu acho que não é tão complicado. Agora, geometricamente, eu acho importante vocês terem uma noção do que significa isso, né? Então, ó, aqui é elementar esse exemplo, mas eu acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você poderia definir N1 como um vetor de coordenadas A1, B1 e N2 como o vetor de coordenadas A2, B2. Então, pelo que a gente discutiu, esse N1 e esse N2 dão direções ortogonais às retas. Então, geometricamente, quando é que duas retas não se intersectam? Então, elas vão ter que ser paralelas, né? Então, se elas são paralelas, o N1 e o N2 tem que ser paralelos, porque, por exemplo, o N1 você poderia pensar que está dando a direção. O N1 poderia estar assim, o N2 poderia, não precisam ser do mesmo tamanho, né? Mas eles têm que estar ao longo da mesma reta, tá bom? Se as retas são paralelas. Ops, perdão. Tá? Então, o N1 poderia estar aqui, e vamos dizer assim, o N2 poderia apontar para o outro lado, mas eles estão, o ângulo entre eles aqui seria 180 graus, né? Eles poderiam estar apontando assim e o ângulo ser zero, tá? Mas essa é a condição, né? Então, como é que você chega geometricamente a essa condição algébrica que eu acho que vocês conhecem lá da escola? Como é que você chega à mesma equação de maneira geométrica? Eu acho que a gente viu também o seguinte, né? Que se você quer girar 90 graus um vetor, fazer a rotação, você pode inverter os números, as coordenadas e trocar o sinal de uma delas. Então, assim, eu vou chamar de, sei lá, W2, eu vou pegar, ó, olhar para esse N2 e vou botar aqui menos B2 A2.
quando eu fizer o produto N2, produto interno, né, de N2 com W2, vai dar menos A2B2 mais A2B2, que é zero. Então, essa maneira simples de você obter você tem um vetor, às vezes você quer um ortogonal a ele. Faz isso, troca a ordem e troca o sinal de uma das coordenadas. Eu troquei aqui o da primeira coordenada, mas você poderia ter trocado o da outra. Aí você não troca isso aqui, tá? É trocar só um dos dois para que tenha um menos aqui em algum lugar, ou na primeira parcela ou na segunda. O importante é que isso aqui seja zero. Então, ó, o N2, se o N2 está assim, o W2, o W2 seria uma coisa mais ou menos assim, tá? Esse aqui é ângulo reto. Então, o N2 e o N1 são paralelos se o N1 e o W2 são ortogonais. Então, eu tenho que calcular N1 com W2. Isso aqui ser zero é equivalente a que o N1 e o N2 sejam paralelos e é equivalente que as retas sejam paralelos, tá bom? Então, quanto que fica N1 com W2? Tá aqui, é só fazer o produto interno, então vai ficar A1 vezes menos B2, então vai ser menos A1 B2, e depois vai ter mais B1 A2, mais B1 A2, que é a mesma equação, né? Tem uma troquinha de sinal que apareceu aqui, mas é a mesma equação anterior, tá? Então, é só uma observação de que o que você obtém algebricamente, manipulando essas equações, tentando resolver, eliminando, né, o x de uma equação, bota o x como função de y, substitui na outra equação e tenta resolver, certo? Aquela coisa que a gente faz por substituição, ok, perfeitamente válido e importante. Mas também, geometricamente, às vezes você pode chegar na mesma resposta pensando de maneira geométrica, como a gente está fazendo aqui, tá? Se vai ser considerado rigoroso ou não, depende do contexto, mas muitas vezes, mesmo para o matemático, o importante no dia a dia não é o rigor, mas sim uma agilidade com os argumentos. Porque se você também for rigoroso ponto a ponto, né, você partir dos axiomas dos números para justificar que você pode passar um camarada para o outro lado com sinal negativo, aí você vai demorar muito para fazer alguma coisa, né? Então, claro que no final das contas, você precisa mostrar para qualquer pessoa que tenha dúvidas que os seus argumentos estão corretos. Mas no dia a dia você pode proceder, usar sua intuição e ser mais ágil, tá? Ok, gente, então eu vou parando por aqui. Até a próxima. Só desligar a câmera, que eu ainda não aprendi a fazer isso de maneira automática.